A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Amém? Nós estamos iniciando agora o nosso estudo sobre os dons do Espírito Santo. Como a gente combinou anteriormente, nós vamos continuar tratando do estudo sobre os dons do Espírito Santo, abordando as listas que foram apresentadas pelo apóstolo Paulo acerca dos dons. Elas estão mencionadas na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios e na carta aos Efésios. Em todas elas, ele faz uma lista, uma um pouco mais ampliada do que a outra, e sempre acrescentando um ou outro dom diferente do texto anterior. No contexto de Romanos, o apóstolo Paulo apresenta mais ou menos uma relação de 7 dons. Quando ele escreve aos Coríntios, ele também apresenta uma outra lista, e nessa lista vão aproximadamente sete ou nove dons. E quando ele escreve aos Efésios, ele está mencionando pelo menos dois dons que são essenciais no contexto da Igreja do Senhor Jesus. É bom entender que os dons são concedidos pelo Espírito Santo, e eles são concedidos a todos os crentes que desejam servir na obra do Senhor, e eles são concedidos para a edificação da igreja e também para a glorificação do nome do Senhor. Assim, todo aquele que tem um dom concedido pelo Espírito Santo, precisa ter em mente pelo menos uma coisa: ele tem esse dom para ser útil à obra do Senhor, para servir a obra do Senhor, para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não cabe aqui nenhuma atitude de vaidade. A pessoa que tem o dom concedido pelo Espírito Santo precisa lembrar que a obra é do Espírito Santo e que, por ser do Espírito Santo, ela precisa ser exercida com toda a humildade e submissão, a fim de que o Espírito Santo possa usar essa pessoa como instrumento verdadeiro na pregação do Evangelho, no crescimento da igreja local e, seguramente, na glorificação do nome do Senhor. O Espírito Santo quer usar a cada um de nós através dos dons que ele concede para nós, mas é necessário que nós sejamos humildes e submissos à vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele cita 7 dons. 7 dons. O primeiro deles é o da profecia. Como nós citamos anteriormente, profecia é a capacidade concedida pelo Espírito Santo para uma pessoa, para que ela possa perceber, aprender as verdades bíblicas e a vontade de Deus e compartilhar essas verdades bíblicas através da pregação, declarando através da pregação a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus para a sua igreja, no desejo de exortar a igreja, de mostrar à igreja as verdades da palavra de Deus, mas também proclamar o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da salvação, compartilhando o amor de Deus, a graça de Deus a outras pessoas através da pregação. Normalmente se diz que quem tem o dom da profecia é, sem dúvida nenhuma, um bom pregador. Glória a Deus por isso, né? Pelo menos a expectativa é essa. O verdadeiro dom da profecia leva uma pessoa a ser proclamador da palavra de Deus, ou com o objetivo de edificar a igreja, ou com o objetivo de levar pessoas aos pés de Cristo Jesus. Esse é o principal sentido da palavra do dom da profecia. O dom da profecia é dado àquele que proclama a palavra de Deus aos que estão sem Cristo, que proclama a palavra de Deus na sua comunidade com o desejo de instruir a sua comunidade acerca da vontade de Deus.
O apóstolo Paulo fala também do dom do ministério, o dom do serviço. O ministério ou serviço é dom concedido àquele que tem uma capacidade específica para alimentar, para ajudar, para proteger, para cuidar das pessoas da sua comunidade. Em geral, uma pessoa que tem esse dom está relacionada com a misericórdia, com o socorro. Uma pessoa que tem o dom do serviço, que lembra a palavra servo, está sempre pronta para socorrer alguém em sua dificuldade, em sua necessidade. Outro dom mencionado pelo apóstolo Paulo é o dom do ensino. Nesse dom, a pessoa que tem esse dom, ela é capacitada para ser mestre e ela está sempre pronta para ensinar as verdades da palavra de Deus com paciência e com carinho aos que são faltos de entendimento. Esse dom é indispensável para o ministério pastoral. Pastores, em geral, precisam desse dom, além do dom da profecia também, né? E no dom do ensino, o principal objetivo é preparar a igreja para enfrentar as dificuldades provocadas pelas heresias e pelo mau conhecimento da palavra de Deus. Outro dom mencionado pelo apóstolo Paulo é o dom da exortação. O dom da exortação aqui tem o sentido de encorajamento, de conforto, de consolo. E a pessoa que tem este dom está sempre pronta a aproximar-se de alguém que está enfrentando lutas, dificuldades e problemas com a intenção de encorajá-lo, de confortá-lo, de defendê-lo, de fortalecê-lo em sua fé. E tem a pessoa que tem o dom de exortação, ela tem uma disposição muito grande para caminhar junto com as pessoas, ajudando-as em todas as áreas de sua vida, mas principalmente encorajando as pessoas. Aquela coisa de o irmão está triste, acabrunhado, meio abolado, e aquele que tem o dom da exortação chega junto e diz: olha, eu estou vendo que você está desse jeito, vamos orar, eu quero te ajudar, o que está acontecendo? Posso ser útil em alguma coisa? E começa a falar sobre as coisas de Deus e trazendo à luz no coração daquela pessoa a visão de que Deus está no controle de todas as coisas e que aquela pessoa é filho ou filha de Deus e que Deus vai socorrê-la e por aí adiante. O dom da exortação leva uma pessoa a fazer isso. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala quando escreve aos Romanos é a menção ao dom da oferta, o dom da generosidade, da liberalidade em dar, contribuir, repartir. Geralmente, quem tem o dom da oferta é sempre mais generoso e está sempre pronto a dar além daquilo que é necessário. E isso é bênção, porque uma pessoa que tem o dom da oferta, ela é liberal em dar. E sendo liberal em dar, ela abençoa a igreja em muitas das suas necessidades, em muitas das suas atividades. O Barnabé é o exemplo disso. Além de ser o exemplo de exortação, também é o exemplo de liberalidade, porque a Bíblia fala que ele vendeu uma propriedade e doou todo o dinheiro para a comunidade cristã onde ele estava. Isso é liberalidade. O dom da liberalidade é muito importante. Precisamos ter mais pessoas com o dom da liberalidade no contexto das nossas igrejas, para que assim a obra missionária possa ser melhor sustentada, tanto do ponto de vista mundial, quanto nacional, estadual e até mesmo local, né? Outro dom mencionado pelo apóstolo Paulo aqui, quando escreve aos Romanos, é o dom da liderança, que é a capacidade de presidir e dirigir os outros em amor. O líder precisa compreender, em primeiro lugar, que ele é servo. Ele deve sempre caminhar à frente. Em segundo lugar, ele precisa compreender que ele acaba sendo exemplo. Então, o líder chama pessoas para caminharem junto com ele em uma determinada tarefa. E essas pessoas vão olhar para ele como um exemplo, como um referencial. Por isso ele precisa ter humildade, ele precisa dirigir essas pessoas em amor, com temor ao Senhor, com respeito,
Não se pode exercer liderança, principalmente no contexto da igreja, com uma tendência carnal. Isso é pecado. O líder, dentro do contexto da igreja, precisa ser submisso ao mover do Espírito Santo e dirigir aqueles que estão caminhando com ele em amor. O Espírito Santo ainda hoje continua chamando pessoas para a liderança, embora se diga por aí que temos falta de liderança. De fato, a gente tem falta de liderança na igreja, talvez porque muitos dos que supostamente têm esse dom acabam caminhando para o lado da carnalidade. Nós precisamos de líderes que sejam realmente espirituais, que sejam dirigidos pelo Espírito Santo e que tenham o desejo de fazer a obra em amor. E o apóstolo Paulo menciona o dom da misericórdia também, no verso 8 do capítulo 12 da carta aos Romanos. O dom da misericórdia está relacionado com aquela capacidade especial que uma pessoa tem de sensibilizar-se com o sofrimento alheio e aproveitar para ajudar essa pessoa a minorar, diminuir o seu sofrimento. Os que têm o dom da misericórdia geralmente se compadecem das lutas e das dificuldades dos que estão à sua volta e correm atrás para ajudar essas pessoas. O Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de misericórdia, né? Ao ponto de dar a vida dele na cruz por causa dos nossos pecados. Devemos seguir o exemplo dele. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê o dom da misericórdia. Eu acredito que se toda a igreja tivesse o dom da misericórdia, a igreja seria muito mais abençoada, se tornaria muito mais relevante no contexto onde está. Porque uma igreja que tem misericórdia está sempre pronta a ajudar os necessitados e com certeza vai atrair muito mais pessoas para perto dela. É claro, nós temos muita gente que tem o dom de misericórdia no nosso contexto, né, no seio da nossa igreja. Mas precisamos pedir ao Espírito Santo que esteja nos dando mais pessoas com o dom da misericórdia. Graças a Deus, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é um celeiro de coisas boas. Pessoas que têm dom de profecia, dom de ministério, dom de ensino, dom de exortação, liberalidade, liderança e misericórdia. Que todas essas pessoas que têm esse dom possam ser cada vez mais úteis à obra do Senhor. E se você ainda não tem um dom, ore ao Senhor pedindo para Ele lhe mostrar aonde Ele quer que você esteja trabalhando na obra dele. E deixe o Espírito Santo dirigir você nos caminhos que Ele desejar e você vai perceber logo, logo o dom que Deus está lhe dando através do Espírito Santo. Deus abençoe você e eu espero que essa palavra possa ter ajudado você a compreender um pouco mais acerca dos dons espirituais. Nós vamos fazer mais 2 vídeos para continuar tratando, porque existe uma lista, né, de mais ou menos uns 20 dons mencionados pelo apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos, aos Coríntios e aos Efésios. Nós voltaremos com um outro vídeo acerca desse assunto. Não se esqueça de deixar aí o seu like, faça seu comentário, sua pergunta. Se tiver alguma dúvida, fale com a gente. E se você achar que é interessante, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas. Fique com Deus. Deus abençoe você, sua família, seu dia, seu trabalho, sua saúde. E que a paz do Senhor Jesus seja com você.